Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como que a gente consegue saber a diferença entre uma criança que possui o TOD, que é o transtorno opositor desafiador ou opositivo desafiador, e uma criança que faz birras. Afinal, toda criança pequena vai ter uma fase de birras e isso é completamente normal no desenvolvimento infantil. A questão é, até que ponto isso é um transtorno ou apenas uma criança em desenvolvimento? Vamos conversar? Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o excesso de diagnósticos que a gente está tendo ultimamente no Brasil. E que eu, como psicóloga infantil, não concordo no fechamento de diagnósticos de TOD para crianças menores de 5 anos. Eu não acho que é uma idade que a gente já consegue avaliar de fato um transtorno opositor desafiador em uma criança que está no seu desenvolvimento emocional. Ou seja, a gente está falando de um sistema límbico, que é bem a parte do meio do cérebro ali, que ainda não se desenvolveu nessas questões de compreender as emoções e saber o que fazer com elas. Então, quando a gente vai lá e fecha o diagnóstico de TOD para uma criança de 3 anos, a chance desse diagnóstico estar errado é muito alta. E aí a gente já está taxando uma criança com um diagnóstico sem ao menos ter a certeza de que era apenas uma fase do desenvolvimento infantil. Então, como saber de fato a diferença? Através do nosso queridíssimo e único DSM. Para quem não sabe, esse aqui é o nosso Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ó, tá escrito aqui. O TR quer dizer que é a última edição revisada, tá? O DSM-5 é o último que a gente tem, e aí o TR é a edição revisada dele. Aqui eu tenho marcado os principais transtornos que eu atuo, que eu conheço, que eu trabalho. E vamos lá então para o TOD, tá? O TOD é um transtorno que está aqui dentro. Vou mostrar para vocês a página. Na página 522, a gente tem aqui, ó, os critérios diagnósticos do TOD. E quando vocês me perguntam como saber então, tia Paulinha, se é TOD ou se é birra? Quem vai responder isso para vocês são os critérios diagnósticos estabelecidos dentro do DSM-5-TR. Não é o meu achismo, não é a avó, não é a tia, não é o primo, não é a professora, não é qualquer outra pessoa que queira dar pitaco na educação dessa criança. A única pessoa que sabe a resposta é a pessoa que vai ler... Ai, derrubei as folhinhas. Os critérios diagnósticos que estão aqui. Porque são eles e somente eles que podem fechar diagnóstico de TOD em uma criança. Então a gente precisa entender, gente, que birras fazem parte do desenvolvimento infantil. É uma criança processando e se adaptando às regras que vão acontecendo ao passar da vida dela. Quando ela é pequenininha, ela não tem compreensão desse mundo que está ao redor dela. A partir dos 2 para 3, ela começa a entender melhor as regras desse ambiente, as consequências das ações dela. Então isso também vai mudando os comportamentos dessa criança frente ao ambiente. Muitas vezes, com 2, 3 anos, essa criança vai falar não para a regra que você impôs para ela. Ah, então isso é TOD. Não, isso é só uma criança tentando impor a vontade dela em cima da tua. Tá errado, tia Paulinha? Não tá errado. Ela tem o direito de tentar. O que ela não pode é partir para a parte de agressividade, né? E aí que vem a questão da educação. Como que esses pais estão educando essa criança? Então, antes de você olhar um caso e já pensar em transtorno opositor desafiador, pesquise muito bem todo o histórico de educação dessa criança. Como que os pais colocam limites, como que eles fazem as regras, se existe consistência de regra nessa família, se é uma criança muito livre, com permissividade, que pode fazer tudo a hora que quiser, porque aí com certeza ela vai ter grandes comportamentos rompantes, porque é isso que tem funcionado para conseguir o que ela quer. Então a análise funcional do comportamento, ela continua sendo extremamente importante nesse processo. E aí, para fechar o diagnóstico do TOD, eu recomendo que você não feche se é uma criança até 5 anos. A partir de 5 a 6, a gente pode estar de olho. De 7 em diante, a gente já consegue fechar um diagnóstico de TOD com muito mais clareza nas respostas, tá? Até porque a gente já tem aí questões pedagógicas e do ambiente escolar que também vão te ajudar
na resposta de, afinal, se é realmente TOD ou não. E para garantir que vocês saiam desse vídeo sabendo o que está escrito no DSM, eu vou colocar aqui do lado, ó. Então, esses daqui são os critérios diagnósticos que estão dentro da página 522 e 523 do DSM-5. E para ser TOD, a criança precisa, por exemplo, no critério A, que está escrito ali, ela precisa ter, com uma duração de pelo menos 6 meses, 4 sintomas de qualquer uma das categorias abaixo. E ainda no DSM-5, ele tem uma parte que eu gosto, que ele fala sobre diagnóstico diferencial. Então, na página 525, aqui no final, ó, tá escrito diagnóstico diferencial. Aqui. E é aqui que ele vai explicar para você por que é TOD e não é transtorno de conduta. Por que é TOD e não é transtorno de adaptação. Por que é TOD e não é transtorno de estresse pós-traumático. Por que é TOD e não é TDAH. Por que é TOD e não é transtorno depressivo ou bipolar? Por que é TOD e não é um disruptivo de desregulação do humor? Por que é TOD e não é transtorno explosivo intermitente? Por que é TOD e não é um DI, que é um transtorno do desenvolvimento intelectual? Por que é TOD e não é um transtorno da linguagem? E por que é TOD e não é um transtorno de ansiedade social? Então precisa entender um pouco mais desses outros transtornos. Por isso que 3, 4 anos é muito novo, porque a gente ainda não tem informações suficientes daquela criança e da relação dela com o ambiente escolar, casa e com ela mesma para a gente poder ter esse parâmetro, tá? Por isso que eu vou continuar explicando e falando para vocês que diagnóstico de TOD antes dos 5 anos eu não concordo, porque podem ter muitas outras questões aí e é necessário um acompanhamento e um estudo muito próximo para poder ajudar aquela criança. Ah, tia Paulinha, mas o que eu faço então se o paciente chega no meu consultório, os pais reclamam do comportamento e eu não posso falar que é TOD? Você vai atuar no comportamento dessa criança. Então você vai usar todos os princípios da análise aplicada do comportamento para estudar a função daquele comportamento e, consequentemente, ajudar tanto a família quanto a criança com aquela questão comportamental. E aí você vai poder encontrar comportamentos adequados para ensinar aquela criança a conseguir o que ela quer através de comportamentos adequados e reforçados pelos adultos em volta dela. Nenhuma criança vai aprender sozinha sobre um novo comportamento, a não ser que ela seja ensinada e reforçada positivamente quando ela acerta. Então você vai dar um modelo, vai ensinar, vai conversar, explicar para essa criança o que é esperado dela, como que ela precisa fazer, tal, e continuar com reforço positivo para que ela entenda que ela está acertando. E para finalizar esse vídeo, eu acho importante a gente relembrar que crianças não são mini-adultos. Então, por mais que a sociedade espera que crianças consigam chegar no restaurante, sentar numa mesa, ficar 2 horas sentadas, quietas, imóveis, prestando atenção na conversa dos adultos, isso não é real. Crianças são seres em desenvolvimento. Então elas querem testar o ambiente, elas querem ver o que acontece, elas querem sair, elas querem andar, elas querem ver reações de outras pessoas, de outras situações, elas querem explorar o ambiente. E aí cabe aos pais, e por isso que a missão de educar uma criança é trabalhosa, constantemente estar atento ao comportamento, mudando o seu comportamento, ajustando ao comportamento da criança e alinhando essas duas grandes questões, que é o comportamento da criança e a sua resposta ao comportamento da criança, para que ela consiga se desenvolver melhor e com comportamentos mais adequados. E uma diferença muito grande é a questão da intensidade e da duração dos comportamentos inadequados, né? Quando a gente fala de uma criança TOD, geralmente a intensidade e duração dos comportamentos opositores são muito, muito fortes. Diferente da birra, que ela é mais pontual e geralmente a gente consegue entender a causa específica daquela birra. É uma frustração, não conseguiu o que queria, a mãe falou um não, ela queria comer doce, não podia, ela queria levar um negócio do mercado, não podia, ela queria um brinquedo emprestado, não podia, o amigo pegou um brinquedo. Na birra parece que é mais fácil da gente identificar o gatilho principal. E no TOD parece que constantemente essa criança busca o desafio da autoridade. É regra, não vou seguir, a mãe falou, não vou obedecer, parece que constantemente tem essa luta, tá? Tanto com mães, pais, escola, sempre relacionado a figuras de autoridade que o TOD vai ser avaliado. Então, é importante que os pais que passam pelo seu consultório entendam que a birra faz parte, por mais que a nossa sociedade ache que crianças são pequenos adultos, não é verdade. O sistema emocional delas está em desenvolvimento e isso a ciência já mostrou pra gente que, na verdade, o nosso cérebro só termina de ficar pronto e desenvolvido aos 25 anos
E como que a gente, adultos, queremos exigir de crianças de 3, 4 anos comportamentos de adolescentes, né? De crianças já reguladas emocionalmente. Não vão aprender sozinhos, precisam da gente, precisam de corregulação, precisam de apoio, muita paciência e muito ensino. Essa é a função dos pais e também da escola nesse processo. Caso você esteja com dúvidas ou dificuldades com a sua criança, com o seu paciente, busque um psicólogo para te ajudar, tá? Então, se você já é psicólogo, busque uma supervisão, e se você é pai ou mãe, busque um psicólogo que pode te ajudar. Para ambos os casos, eu tenho também um e-book chamado Plano de Ação do TOD, que o link dele fica aqui embaixo, e nesse e-book eu ofereço diversas estratégias e aulas também comigo online, além de vários recursos e PDFs que podem te ajudar e vão com certeza te orientar melhor em como trabalhar com a criança TOD no consultório, em casa e na escola. O e-book é pensado para profissionais, para pais e para professores. Então, quando eu criei ele, eu criei essas 3 grandes áreas de trabalho e frentes de atuação, porque a gente precisa dessa tríade funcionando muito bem para a gente ter bons resultados com as nossas crianças TOD. Então, se você quiser saber mais do e-book, já clica aqui embaixo no link que eu tenho certeza que vai ser útil para você. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!